E aí, gente, vamos continuar essa provinha da EA? CFS 2 2025, questão 40, olha o que diz. Uma reta R passa pelos pontos 0 e 3 e 3 e 0, e é tangente a uma circunferência de centro na origem O. Então, o comprimento dessa circunferência é... Gente, olha só, o comprimento de uma circunferência, ele é 2 vezes π vezes o raio. Então, vocês já percebem, o π está aparecendo na resposta, né? Então, o que você precisa, na verdade, é o raio, né? Sabendo o raio, você consegue o comprimento. Então, já de antemão, eu já digo para vocês que o que a gente vai procurar é o raio. Uma vez que a gente encontrar ele, a gente está feito. Agora, olha só. Uma vez que a gente encontrar ele, nós estaremos satisfeitos. Olha só, essa questão diz que existe uma reta que é tangente a essa circunferência. E ele deu 2 pontos dessa reta. Gente, quando você tem 2 pontos de uma reta, consequentemente você tem a equação dessa reta. Porque uma reta, ela tem a equação assim, uma equação genérica desse tipo. E ele está dizendo que quando x é igual a zero, quem é o nosso y? Y é igual a 3. Ele também deu outro ponto de que quando x é igual a 3, o y é igual a quanto? 0. Então pronto, você tem tudo, porque aí você consegue descobrir tanto o coeficiente angular quanto o coeficiente linear. Como a gente pode fazer isso? Bem, a gente pode substituir os pontos. Vou chamar essa informação aqui de informação 1 e essa daqui de informação 2. Usando a informação 1, a gente tem que quando y é igual a 3, o x é igual a 0, então fica a vezes 0 mais b. O que eu estou fazendo? Estou substituindo os pontos dados na minha equação, né? Na minha equação da reta. Equação é como se fosse uma equação genérica, sabe? Beleza, próximo ponto. Ele disse que quando y é igual a 0, o x é igual a 3, então fica a vezes 3 mais o b. Gente, dessa primeira equação, a vezes 0 é 0, então eu já descubro logo que b é igual a 3. E da segunda equação, eu posso colocar o b que eu acabei de descobrir e vai ficar assim. 0 é igual a 3a mais 3. E daqui você descobre que a é igual a menos 1. Ufa, eu tenho finalmente a equação da reta R. Ela é dada por isso daqui, olha. Y é igual a vezes x, então menos 1 vezes x, mais o b que é 3. Gente, 1 eu não preciso colocar, né? Então eu vou botar só menos x, tá bom? O 1 não aparece. Beleza. Só que aí, para ficar mais bonitinho, e eu já vou explicar para vocês por que eu estou fazendo isso, eu vou passar o y para o outro lado, tá bom? Olha como é que vai ficar. Menos x, aí o y passa para o outro lado negativo, então vai ficar menos y, mais 3 é igual a 0. Essa é a equação da reta R. Por que eu usei isso? Gente, se a gente tem uma circunferência que possui uma reta tangente, ou seja, tangenciando em um único ponto, considerando aqui como sendo centro, que distância seria essa daqui, gente? O raio, né? Concordam? Então, olha só, a distância do centro da circunferência até a reta R, essa é a nossa reta R, é justamente o raio. E não é o raio que eu estou querendo? Então, faz muito sentido a gente calcular a distância do centro. E qual é o centro mesmo? O centro 0, 0, né? A própria questão me disse que o centro está na origem, olha, o centro está na origem, então a coordenada do centro é 0, 0. Então, o que a gente quer é a distância do centro até a reta, beleza? E eu tenho a equação do reta, eu tenho a coordenada do centro, então eu tenho tudo. Existe uma fórmula que ela diz que a distância de um certo ponto até a reta, porque querendo ou não, isso daqui é um ponto, né? E existe uma fórmula que diz que a distância de um certo ponto, chamar esse ponto de P, pode ser de C também, né? Já que eu já chamei de C, eu vou chamar de C. A distância desse ponto C até a reta R, ela vai ser o módulo de AX do ponto, mais BY do ponto, mais C, sobre a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Aí você pode estar perguntando, quem é A, quem é B, quem é C? Bem, agora você entende por que eu deixei desse modo aqui. O A é o valor que acompanha o X, então é menos 1. Menos 1 é o nosso A. O B é o valor que está acompanhando o Y nesse formato aqui. Então, o B também é menos 1. E o C é 3, é o valor que está sozinho. Beleza? Então, vamos substituir. Olha como é que vai ficar. A distância desse ponto do centro até a reta R vai ficar o módulo de A, que é menos 1. O X do ponto é 0, né? Porque coordenadas de C, a questão me deu que era na origem, então é 0.
mais o b, que é menos 1, vezes o y do ponto. Bem, o y do ponto é o y do c, e a questão me disse que está na origem, então o y também é 0. Mais o c, que eu sei que é 3, dividido pela raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado, ou seja, menos 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Agora é só resolver, né, gente? Isso aqui vai zerar, isso aqui também zera. Módulo de 3 é o próprio 3, então vai ficar 3 sobre menos 1 ao quadrado é 1. Somado com menos 1 ao quadrado vai ficar 1 mais 1, então aqui ficou raiz de 2. Racionalizando, posso multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, eu vou ficar com 3 raiz de 2 sobre 2. Ufa, esse é o nosso raio. Agora, finalmente, eu vou calcular o meu comprimento, né? O comprimento ele vai ser 2 vezes π, vezes o raio que eu acabei de descobrir. Até rimou. Então, 3 raiz de 2 π. E isso a gente encontra na letra A. Espero que tenham entendido e até a próxima.